Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo do livro de Romanos. Justificação pela fé. Eu sou salvo por ter a justiça de Deus. Eu sou perfeito. Um novo homem, pelo menos, já. Mas estamos nesta parte do livro de Romanos, capítulo 9 a 11. Que fala sobre o que acontece com os judeus durante este período da igreja. Então, estamos quase acabando com esta parte, no fim de capítulo 11. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente. Romanos, capítulo 11. Acabamos com o versículo 25, mas vou ler 25 novamente. Estamos a falar sobre a salvação de Israel. Como país, eles vão ser salvos num dia. Como o nascimento de um filho. Hein? Ok. Romanos capítulo 11, versículo 25. A Bíblia diz: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, aquela Israel incrédulo, até que a plenitude dos gentios haja entrado. No fim deste período, dos gentios ter dominação sobre o mundo. Com a volta de Cristo, ele vai reinar. Ele vai. 26. E assim todo o Israel será salvo. Todo o Israel. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, os pecados deles. E esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os teus pecados. Ok. Mas, primeiramente, está a dizer que e assim, versículo 26, e assim está a dar referência a versículo 25, depois de chega a plenitude dos gentios. Então, e assim, todo Israel será salvo depois de acabar este período, ou este, por ser tempo dos gentios. Mas, alguns querem dizer, por dizer isto, que Paulo está a dizer que todo Israel, da história deles, será salvo. Mas isto não é o significado disto. Vamos ler novamente Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 3. A Bíblia diz: Porque eu mesmo, Paulo está a falar, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos que são meus parentes segundo a carne. Paulo diz que eu tenho desejo até ir ao inferno para salvar o meu próprio povo segundo a carne, é Israel. Então, por ser todo Israel será salvo, não por ser todo Israel de toda a história, porque Paulo diz que eu sou pronto para ir ao inferno para salvar o meu povo. Não, por todo Israel será salvo, não era necessário Paulo dizer esta coisa. Não. Está a falar sobre todo Israel na segunda vinda de Cristo. Os que ficam. Eu já mencionei isto. Este remanescente de Israel que vai ficar na segunda vinda dele. Deus vai operar para salvar só aqueles poucos crentes dele, na volta dele, mas elas vão reconhecer o Salvador deles. Já falamos sobre isto várias vezes, mas vamos continuar com este pensamento. Mas quero mostrar-te alguns judeus morreram e foram ao inferno. Então, não é possível dizer este homem salvo. Alguns deles estão no inferno agora também. Vamos ler Números, capítulo 16.
Números, capítulo 16, vamos ler versículo 33. A Bíblia diz: E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e perecerão do meio da congregação. Isso é esta rebelião de Core, Datá e Abiram. Mas eles não queriam continuar abaixo da autoridade de Moisés. Então, mas o que aconteceu? Aquela terra abriu e eles caíram diretamente ao inferno. Isto aconteceu. Números capítulo 16. Vamos ler Lucas também, capítulo 16. Lucas 16, este homem rico. A Bíblia diz, versículo 23 e 24. E no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu céu, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do meu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. O inferno é tormento, não é o sepulcro, não. Não é necessário tirar olhos para evitar o sepulcro, vai morrer fisicamente. Mas ele estava a dizer: Pai Abraão. Por quê? Porque Abraão era pai dele, segundo a carne. Está a ver, não? Então, mas também Mateus capítulo 23. Mateus 23, vamos ler versículo 15. Jesus falando com os fariseus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipocritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Então, Cristo culpou aqueles fariseus por criar filhos do inferno, está a ver? Isso não, Paulo diz que todo Israel será salvo, não está a falar sobre todo Israel desde a história deles, não. Simplesmente aqueles que ficam na volta de Cristo. Mas já vamos ler também João capítulo 3, versículo 7. João capítulo 3, versículo 7. Não te maravilhas de te ter dito: necessário-vos é nascer de novo. Ele disse isso a Nicodemos, homem de Israel, religioso homem religioso também. Então foi necessário ele nascer de novo. Nós também. Mas Israel como país no futuro vai ser salvo. Então, mas também vamos continuar Romanos capítulo 11, versículo 26 novamente. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador. Isto é uma citação de Isaías capítulo 59. Quero ler porque Isaías usa uma palavra um pouco diferente. Isaías capítulo 59 e versículo 20. A Bíblia diz: E virá um redentor, não libertador, mas redentor, a Sião, e aos que em Jacó se converteram da transgressão, diz o Senhor. Está a falar sobre o mesmo acontecimento, mas aqui ele é chamado redentor, não libertador. Mas redenção é uma compra. Então, por ser comprado, nós somos libertados também. Vamos ler Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, quero ler versículo 14. A Bíblia diz:
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Cristo, por morrer na cruz, derramou o sangue dele, ele deu a vida dele, que é o preço do pecado. Por fazer isto, ele comprou-nos, por pagar a punição, por ser o julgamento de Deus dos nossos pecados. Ok, mas isso não é o mesmo pensamento desta redenção na volta de Cristo, mas ele vai fazer aliança com eles e perdoar-lhes dos pecados deles, os pecados nacionais deles. É um pouco complicado, mas isso é muito importante entender, porque ele vai estabelecer o trono dele, vai reinar sobre o mundo, mas também o templo vai ser reconstruído, este templo glorioso durante o milênio. Vai ficar lá em Jerusalém. Ezequiel tem profecia sobre este templo, de Ezequiel capítulo 40 até 48, o fim do livro. O último versículo daquele livro mostra que a cidade vai ser chamada. O Senhor está ali. Está a ver, hein? O Senhor está ali. Isto ainda não aconteceu. Esta profecia, Ezequiel 40 até 48, fala sobre este templo. No meio daquela leitura, Ezequiel capítulo 45, penso que é isto, vai achar sacrifícios sendo feitos para perdoar pecado. Mas eu pensava que Cristo morreu por todos os nossos pecados, passado, presente, futuro. E Hebreus diz não é necessário ter mais sacrifícios. Mas cuidado, está a falar sobre sacrifícios do individual. Estes sacrifícios em Ezequiel, mas também aqui, ele vai perdoar os pecados nacionais de Israel por rejeitar Cristo. É um pouco diferente. Mas devemos entender isto. Não? Porque eles vão sacrificar animais novamente. De Páscoa. Está a acontecer lá. Por ler Ezequiel capítulo 45. É necessário. Mas vamos ler Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, vamos ler versículo 21. E nós esperávamos, ele está a falar com estes dois homens ao caminho a Emeu, esta cidade depois da ressurreição de Cristo. Eles pensavam que Cristo morreu, eles perderam a esperança deles. Está a ver, hein? Eles pensavam que Cristo seria rei para libertar o povo de Israel, os judeus, de Roma, do cativeiro desta dominação de Roma naquele dia de Cristo. Já falamos sobre isto também várias vezes. Isso é o que eles queriam ter. Hein? Lucas capítulo 24, versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, e eles ouviram que ele ressuscitou dos mortos, mas eles estavam a pensar, ele vai libertar o nosso país da dominação do mundo. Mas isto ainda não aconteceu. Eles estão a continuar sem visão, sem direção do Senhor deles. Mas ele vai levar-se aos judeus novamente, no futuro, com a segunda vinda dele. Mas vamos continuar. Romanos capítulo 11, versículo 27. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ok, está a falar novamente sobre estes pecados nacionais. Ele vai ser concordo, aliança, novamente, com este país. Vamos ler Hebreus capítulo 11.
8. Hebreus capítulo 8. Vou ler versículo 8 a 12. A Bíblia diz: porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virá o dia, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, ambos deles, lembra-te, eu disse que eles foram divididas depois do reino de Salomão até o cativeiro de Judá, no fim do reino deles. Vou ler 8 novamente. Hebreus 8, versículo 8. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virá o dia, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permanecerão naquela minha aliança, esta aliança feita com Moisés. Eu para elas não atentei, diz o Senhor. 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, ok? No coração delas também. E em seu coração as escreverei. Mas isso não é o Espírito Santo de dentro deles. Ele estava a dar-lhes entendimento especial desta lei delas, escrevendo no coração. E eu lhes, mas também nós cumprimos esta lei por amar outros. Romanos 13, versículo 10, diz o mesmo. Mas vamos chegar lá. Mas simplesmente ele vai lidar-se novamente com o povo de Israel. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Isto não é agora. Os judeus são rejeitados, colocaram ao lado, deixaram de Deus até a vinda dele. E não ensinará cada um a seu próximo. Eles não ensinarão. E não ensinará, versículo 11, cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão. Por quê? Porque ele estará lá. Está a ver, hein? Desde o menor deles até ao maior. 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Como país, hein? Como país. Mas ele diz que não é necessário, nem no meio de versículo 11, nem cada um ao seu irmão dizendo: conheço o Senhor. Isso não é a mensagem de hoje. Nós pregamos, é necessário conhecer o Senhor. Por quê? Porque estamos a viver pela fé agora, durante este período da igreja. Mas não no futuro. No futuro, não. Vamos continuar um pouco. Vamos ler Jeremias, capítulo 31. Quero mostrar-te algumas coisas. Não? Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 36. A Bíblia diz: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel. Mas esta aliança para crente, Hebreus fala sobre esta aliança, mas nós recebemos, por ser a benefício da morte de Cristo na cruz, espiritualmente. Mas isso é outra aliança física, feita com a casa de Israel, a casa física, a nação. Vou mostrar isto, vamos ler novamente. Jeremias 31, versículo 31. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito,
Hebreus capítulo 8 é uma citação deste versículo, ou desta passagem. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, está a ver, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mas ele está a escrever agora, mas por ser salvo eu recebo o Espírito Santo de dentro, eu tenho a mente de Cristo. Mas ele aqui está a dizer que ele vai escrever a lei deles, a lei dele no coração deles. 34. E não ensinará mais cada um ao seu próximo. Lembra-te, não é necessário, porque ele vai estar lá. Nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Agora não é agora. Desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade. Isso não aconteceu com Israel, ainda não. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim, 35, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramado as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome, mas isso é o poder de Deus. 36. Se falharam estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Está a ver? A nação de Israel. Isso não é a nação da igreja, a nação santa, a nação de Israel. Não é Israel de Deus, não. É Israel. Esta nação física. Vamos ler também Amós. Amós capítulo 7. Desculpa. Desculpa. Estou a ter dificuldade em achar este pequeno livro de Amós. Ok. Amós capítulo 7. Vamos ler versículo 12 a 17. Mas esta passagem está a falar sobre Amós, no dia dele, profetizando a Israel. Ele era profeta, menor. Amós capítulo 7, versículo 12. Depois Amazias disse a Amós, vai-te, o vidente, e foge para a ti de Judá, e ali come o pau e ali profetiza. Então este Amazias estava do norte de Israel, ele estava a mandar Amós para voltar a Judá para profetizar lá. Por quê? Porque ele não queria ouvir a profecia de Amós. Ele não queria ouvir a palavra de Deus. Ele disse, sai daqui, vai, vai a Judá. 13. Mas em Betel, daqui por diante não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. Mas realmente estes reis de Israel do norte não obedeceram a Deus. Algumas vezes achamos reis bons do sul, em Judá, mas nenhuma vez é dito que um rei do norte era um bom rei. Não, nenhuma vez. Então, mas 14. E respondendo Amós, dizendo a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicomoras, tipo de árvore. Mas, 15, mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel.
Amós disse, eu não era profeta. Eu não sou profeta, mas Deus falou comigo para profetizar. Ele disse isto, 16. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizas contra Israel, nem falas contra a casa de Isaac. Isaac, não Ismael. 17. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordeiro, e teu morarás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Mas grande julgamento contra este Amazias, porque ele rejeitou a palavra. Mas Amós, ele era, mas ele disse que era pastor, ou pode ser boadeiro, mas também cultivador de sicomoros. Ele não era profeta, mas Deus chamou este Amós para ser profeta. Então vamos ler Zacarias, capítulo 13. Zacarias, capítulo 13, vamos ler versículo 2 a 5. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, na segunda vinda dele, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe e o geraram o traspassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizaram, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentira. Mas está a falar sobre profetas falsos no dia dele. Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. Mas isso é durante a segunda vinda dele. Mas outros profetas mentiram, não Amós. Mas o oposto está a acontecer. Com a presença de Cristo lá, eles vão ficar como pastores, guardando o gado, também cultivando a terra. Vai acontecer na segunda vinda dele. Simplesmente, durante aquela altura, no futuro, não será necessário pregar a outro, dizendo, é necessário conhecer o Senhor. Isso é Israel, podemos entender, isso é Israel. Porque eles não vão pregar o Evangelho naquela altura. Está a acontecer agora. Estamos a pregar o Evangelho. É necessário conhecer o Senhor, mas na volta dele, ele vai ficar aqui. Mas fé é a esperança das coisas não vistas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Então, por ver Cristo, eles não viverão pela fé. Está a ver, não? Então, Paulo está a falar sobre esta segunda vinda de Cristo. Ele vai voltar para reinar sobre todo o mundo. Todo o mundo. Ok. Então, vamos continuar Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 e vamos ler versículo 28. A Bíblia diz, assim que quando o Evangelho mas vamos entender este, porque é importante. Já falamos sobre versículo 5 deste mesmo capítulo, sobre esta eleição segundo graça. Vamos ler versículo 5 novamente. Romanos capítulo 11. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente
segundo a eleição da graça. Eleição da graça. E os judeus que receberam Cristo. Remanescente dos judeus que ficaram. Mas aqui, vamos ler 28. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós mesmos, ou de vós. Mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então, ele está a falar sobre Israel, o país, a nação, aqui. Segundo o Evangelho, isso não é esta eleição segundo graça, ou a eleição de graça, porque eles são inimigos do Evangelho. Aqui, mas aqueles em versículo 5 não eram inimigos do Evangelho. Está a ver, ó? Assim que, enquanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa de vós, por causa dos pais. Está a ver, não? Eles são amados por causa destas promessas futuras. Então, vamos considerar isto um pouco, hein? Desculpa. Vou ler um pouco. Do respeito de evangelização, eles são inimigos. Do respeito da eleição, sendo escolhido como povo de Deus, eles devem ser amados de nós. Por quê? Por causa de Abraão, Isaac e Jacó. Como país, eles vão ser abençoados depois do arrebatamento da igreja, mas devem tentar evangelizar-nos individualmente durante a nossa era presente. Está a ver, não? Mas ele vai falar mais sobre estes dons, ou por ser benefícios deste país em versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Vamos ler alguns destes dons novamente. Romanos capítulo 9, versículo 4. A Bíblia diz que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Já vimos esta passagem, não? E a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, do quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Mas também vimos que salvação veio através dos judeus. Então, eles receberam todos estes dons. Também Deus fez alianças, não com os gentios, mas nova aliança é uma aplicação espiritual com a igreja. Mas estas alianças foram feitas com a casa de Israel. Abraão, Isaac, Jacó. Este semente físico também. Todo Israel será salvo com a volta de Cristo. Isto vai acontecer. Vai acontecer. Então, mas algumas vezes achamos Deus arrependendo. Por exemplo, vamos ler Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Que diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Deus arrependeu por criar o homem. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Mas neste versículo, em Hebreus capítulo 11, versículo 29, a Bíblia está a dizer que porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ele não vai arrepender destas promessas feitas com Israel. Por quê? Por causa dos pais. Não por causa daquele povo que rejeitou Cristo e crucificou Cristo. Mas vou dizer isso. A razão que Deus não vai arrepender destas promessas é que foram feitas sem condição. Chamamos isto de promessa incondicional. Está a dizer que esta promessa, a cumprir-se desta promessa, não depende do homem, não. É feito de Deus. Sem qualquer coisa feito de homem.
Então, quando Deus dá a palavra dele, Ele vai guardar a palavra dele. Ele prometeu-me a vida eterna. Sim, eu tenho esta vida eterna agora por receber Cristo. Marco vai morrer fisicamente, mas eu já nasci espiritualmente. Este novo homem já está dentro de mim. Simplesmente estou a esperar este arrebatamento por ser antes disto, por morrer antes disto, meu corpo vai ficar no chão até a ressurreição, mas a minha alma estará com Cristo. A Bíblia diz o mesmo. Paulo chamou isto o tempo do meu partido. A alma não dorme do corpo, não. A morte tem significado, separação da alma do corpo. Hein? Mas isso é promessa que eu recebi de Deus. Vou descansar com esta promessa. Mas Ele fez outras alianças. Com Abraão, primeiramente, através de Isaac e Jacó. Ele vai cumprir. Também Ele fez aliança com Davi. Outras alianças da Bíblia. Deus, mas quando Ele está a fazer aliança condicional, é necessário o homem fazer uma coisa para a receber. Mas quando Ele está a fazer aliança incondicional, então está a dizer que sem condição Ele vai cumprir a palavra dele. Isto é o significado deste versículo, por dizer que a vocação de Deus e os dons são sem arrependimento. Ele vai guardar a palavra dele. Devemos descansar com isto. Hein? Então, vamos ler Jeremias capítulo 33. Falando sobre estas coisas. Jeremias capítulo 33, versículo 25 e 26. A Bíblia diz: assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominam sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Mas ele não vai deixar Israel. Ele vai guardar estas alianças que ele fez com elas. Podemos descansar com isto. Estes dons não vai ser rejeitado dele. Ok, vamos continuar então. Romanos capítulo 11, novamente. Deus é bom. A promessa dele é firme. Ele vai guardar. Ele não é como homem. Ele vai guardar a palavra dele. Vamos continuar com o versículo 30 a 32. Romanos capítulo 11, a Bíblia diz: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Está a falar sobre como vós, gentios também da igreja, antigamente foste, sim, está a falar sobre nós, depois da nossa salvação, gentios, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência delas, eu recebo misericórdia por causa da desobediência dos judeus. 31, assim também os judeus agora foram desobedientes para também alcançar misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Elas vão receber a mesma misericórdia no futuro que eu recebi deles. Está a ver, hein? Mas depois de plenitude dos gentios. Quando o mundo gentio fica cheio de mal para rejeitar Cristo, vai acontecer, está a acontecer agora também. Está a ver, não? Ok. Então,
Vamos continuar. Versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Judeus, gentios. Não há nenhuma pessoa que podia reivindicar eu sou justo. Todos nós somos culpados perante Deus. Todos nós precisamos de ter Salvador para ser salvo. Agora, no futuro, Israel vai receber e reconhecer Cristo e todo o mundo vai conhecer Deus através dos judeus. Todos nós temos a mesma oportunidade de receber Cristo. Agora, é necessário isto. Hein? Ok, então, vamos continuar. Versículo 33. A Bíblia diz: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, qual insondáveis são os seus juízos e qual inescrutáveis os seus caminhos. Então está a falar sobre este entendimento de Deus, a mente dele, a ciência dele. É muito profundo. Como é possível alcançar isto? Mas não vai. Não vai durante a nossa vida. Mas vou dizer isso. Vamos ler isto também. Um crente tem a mente de Cristo. Mas, não sei, vamos ler ou não, mas o crente tem a mente de Deus. Ou de Cristo. Mas também podemos entender coisas da palavra. Ele vai mostrar-nos coisas. Não todos. Ele vai guardar e reservar coisas. Mas a maneira para entender melhor o que é a mente de Deus é procurar saber Deus, conhecer Cristo, conhecer Deus através das Escrituras. Devemos procurar todos os nossos dias para achar as riquezas desta palavra. Mas vamos ler Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, quero ler versículo 8 e 9. A Bíblia diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, é muito verdade. O pensamento dele não é o meu pensamento. O caminho dele não é o meu caminho. Isso é a razão é necessário transformar o meu entendimento. Vamos ler isto no início de Romanos capítulo 12, mas estamos a chegar lá agora. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está a dizer isto. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Mas como é possível explicar a maneira em que todas estas coisas acontecem? Não é possível por homem, mas com Deus. É a mente dele. Então, ele é Criador. Ele é sobre tudo, não só este mundo, mas todo o universo. Desculpe, vou procurar o meu dicionário. Dá-me um minuto. Desculpa. Como este formiga. Formiga, com comparação do homem, mas nós, com comparação de Deus, Deus é muito maior do que homem com comparação do formiga. Ele é muito além de nós. Então, devemos procurar entender isto, mas no fim, devemos entender mais. Tudo está na mão dele. Devemos louvar e humilhar-nos e servir-lhe com todo o nosso coração. Entendendo? Ele é tudo. Eu sou nada. Eu sou nada. É isto, hein? Quer ser grande homem? É necessário ficar pequeno. É isto. É a verdade de Deus. Mas há coisas na Bíblia que são além do nosso entendimento. Não é possível descrever isto.
Vamos ler Filipenses, capítulo 4. Vou dar-te exemplos. Hein? Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não é nada melhor do que ter a paz de Deus na tua vida. Este assunto do pecado é resolvido. Na minha vida, eu tenho paz com Ele, estou a descansar. Na profundeza do meu coração também. Sim, é como isto. Não só isto. Vamos ler também Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: a mim, o mínimo de todos os santos, Paulo está a falar, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Não vai compreender as riquezas de Cristo, desta misericórdia, a graça dele. Não. Para os gentios, este plano feito de Deus sem entendimento. Homens procuram entender esta palavra no dia de Cristo. Eles, bolseiros, falaram com Cristo sem entender estas coisas. Ele formou os discípulos, não com grande educação, não com certificado no fim, não. Ele formou-lhes na praia, hein? À beira do mar. Hein? Esses pescadores seguiram Cristo. Eles observaram todos os milagres dele. Mas no fim também um deles traiu Cristo. Hein? Ai, triste. É homem. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. E quero ler versículo 15. A Bíblia diz: graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Não é possível descrever este dom. É inefável. Hein? Não só isto, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: ao qual não o havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Não é possível descrever o gozo do crente, que tem a vida eterna, que tem vitória sobre a morte. O que esperança mais um homem pode ter durante esta vida? Não! Vitória sobre a morte. Vamos entrar lá no paraíso com ele, mas não é possível descrever estas coisas com detalhe agora. Vai ser bom, hein? Como descrever desta maneira. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Vamos ler, hein? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo. Também, eu penso que foi a morte dele na lista, por ser chamado morto. Eu penso que a alma dele foi lá, mas isso é a minha ideia. Vamos ler. Ele disse que não sabe, mas penso que é isto. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso. Está a mostrar-nos que paraíso, pelo menos agora, está lá no terceiro céu. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo diz que eu não posso descrever a glória naquela paraíso lá. Mas é glorioso, é bom. Sim, é como isto. Hein? Mas vamos ler Deuteronômio, capítulo 29. Hein? Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. A Bíblia diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nus pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que compramos
todas as palavras desta lei. Há coisas de Deus que Ele não vai liberar a nós. Mas eu já mencionei isto. Há vários mistérios, segredos da Bíblia que foram revelados ao Paulo. E ele falou sobre estes nas epístolas dele para a igreja. Também ele disse: o obreiro fiel vai guardar e ensinar e pregar sobre estes mistérios. E este corpo de Cristo, e arrebatamento, a noiva de Cristo, o casamento com Cristo. Vamos estudar estes. Então, Cristo em nós. Romanos capítulo 8. Não foi revelado antes da crucifixão de Cristo. Mas agora temos este. Grandes coisas. Mas há coisas segredas que pertencem só a Deus. Mas devemos procurar saber as coisas que Ele vai e já foi revelado a nós. É como isto. Vamos continuar. Romanos capítulo 11. Versículo 34. A Bíblia diz: porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ninguém vai ser conselheiro a Deus, Ninguém vai compreender completamente a mente dele. Mas vamos ler 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler 14 a 16. Ora, o homem natural, este homem natural é um homem perdido, um homem sem salvação, um homem sem Cristo. Ora, um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está a ver, não? Então, mas o homem natural não vai conseguir entender as coisas do Espírito Santo. Ele não tem o Espírito Santo. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Vou dizer isso. Um homem natural não tem o Espírito Santo. O crente tem o Espírito Santo, mas por ser crente como bebê, a Bíblia chama isto um crente carnal, homem carnal, mas o crente espiritual vai entender estas coisas. Então é possível ser crente sem entendimento por ficar querendo as coisas do mundo, as coisas para satisfazer a tua vida e não agradar a Deus. Devemos sempre, Deus quer nos cumprir as nossas responsabilidades. Tem família? O pai deve trabalhar para alimentar e cuidar da família dele. Também a mãe. Mas não estou a falar sobre isto. Estou a falar sobre este homem que é preocupado com o mundo contra a vontade de Deus. Contra a vontade dele. 16. 1 Coríntios capítulo 2. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Por ser salvo, eu posso entender o perspectivo de Cristo, mas eu não vou instruir Deus. Eu não vou ser conselheiro a Deus, mas eu tenho a mente de Cristo. Então, está a dizer que eu tenho a oportunidade de pensar da maneira de Deus para aprender estas coisas, para ajudar outros. Eu tenho esta oportunidade, mas depende de mim. Os dons de Deus são, estes dons incondicionais, são sem arrependimento, mas não está a dizer que todos vão receber a benefício deles, depende do homem acreditando deles e recebendo deles. Está a ver? O mesmo com salvação. A mente de Cristo é disponível aos crentes, mas o homem que rejeita Cristo não vai receber. O homem que recebe Cristo, mas continua vivendo como homem carnal, ou crente carnal, pode ser,
Não, ele não vai receber ele não vai entender esta perspectiva de Cristo, mas um homem espiritual que já confiou em Cristo, que está a tentar agradar a Deus e andar segundo o Espírito Santo, ficando na palavra, Deus vai mostrar este homem perspectiva de Deus. Não para me instruir Deus, não para me ser conselheiro de Deus, mas para agradar a Deus na minha vida. Está a ver, não? Vamos voltar a Romanos capítulo 11. Vou ler o versículo 34 novamente. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Nenhuma pessoa pode dar mais do que Deus, ou pode dar primeiramente. Nós amamos Ele, porque Ele nos amou primeiramente. Isso é 1 João, capítulo 4, versículo 19. Mas, versículo 36, já? Porque dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Vamos ler Colossenses. Colossenses capítulo 1. Há referência àquelas coisas, mas vamos, Romanos capítulo 11, mais uma vez, já? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, tem referência ao versículo 33, já? A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus. Então, mas, vamos ler Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 16 a 18, a Bíblia diz: porque nele foram criadas todas as coisas, ele é Criador, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Está a ver, não? Ele é chefe, não? Ele é cabeça. A Bíblia vai dizer o mesmo aqui. 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele tem a preeminência. Ele é sobretudo. Ele merece a nossa honra. Ele deve ser glorificado com as nossas vidas. Então, é a nossa tarefa agora. Mas isso é Cristo. Ele é tudo. Para judeus, para gentios. Ele tem este plano. Paulo diz que, como é possível entender estas coisas? Mas fica com Deus. Ele vai mostrar-te as coisas que Ele quer te saber antes da vida dele. Outras coisas, Ele vai guardar para Ele próprio. Mas nós devemos procurar entender isto, guardar estes mistérios, viver e honrar Cristo com as nossas vidas. Vamos fazer isto, não? Espero que vai. Até a nossa próxima vez. Muito obrigado.